amigos, meus amados irmãos, aqui é o Pastor Sinésio e o Pão Nosso de Cada Dia, a nossa reflexão diária na Palavra de Deus. Lembrando sempre que esse aqui é um quadro do seu canal A Palavra Responde. E hoje nós vamos meditar num trecho do profeta Ageu, sugestão de Ruth Nascimento. E ali nós lemos o seguinte: Ora, pois, esforça-te, Zorobabel, diz o Senhor, e esforce-te, sumo sacerdote Josué, filho de Josadaque, e esforçai-vos todo o povo da terra, diz o Senhor, e trabalhai, porque eu sou convosco, diz o Senhor dos exércitos. Segundo o pacto que fiz convosco, quando saístes do Egito, e o meu Espírito habita no meio de vós. Não temais, pois assim diz o Senhor dos exércitos: ainda uma vez daqui a pouco, e abalarei os céus e a terra, o mar e a terra seca. Abalarei todas as nações, e as coisas preciosas de todas as nações virão, e encherei de glória esta casa, diz o Senhor dos exércitos. Livro do profeta Ageu, capítulo 2, versos 4 ao 7, sugestão de Ruth Nascimento. Eu fiquei pensando numa palavra ou num pensamento para embasar nossa reflexão de hoje, e eu coloquei aqui: trabalhando na reconstrução do templo, que era o que estava acontecendo naqueles dias do profeta Ageu, e de certa forma é o que está acontecendo nos dias de hoje. O profeta Ageu, assim como o profeta Zacarias, são profetas pós-exílio. O que significa isso? Significa que eles atuaram no período após o cativeiro babilônico. Eles também são chamados de profetas da reconstrução. E isso porque eles foram aqueles que acompanharam e exortaram o povo a edificar e a concluir a construção do segundo templo. Mas ali, dois problemas estavam atrasando aquela construção. O primeiro problema é que o povo, depois do cativeiro, retomando ali as suas terras, retomando as suas atividades, acabaram se preocupando apenas com aquilo que era seu, apenas com casas, com o seu trabalho, com as suas coisas, e abandonaram a construção do templo. O segundo problema é que muitos estavam entristecidos. E o texto relata, inclusive, aqui, alguns olhando para a precariedade da nova construção, lembrando do que fora o templo de Salomão e a glória que ele teve, choravam, por conta de tudo aquilo. Aí o profeta Ageu, então, ele entra em ação. E ele vai primeiro falar com aqueles que tinham abandonado a construção do templo, que estavam mais preocupados com os seus afazeres, com o seu dia a dia. E depois ele fala também com aqueles que estavam entristecidos, dizendo que num tempo futuro, Deus traria para aquele lugar a sua glória novamente e mais, ia trazer para aquele lugar a riqueza e a glória das nações. Trabalho, de um lado, ou seja, exortação ao trabalho, e por outro, exortação a olhar para o futuro, a entender os propósitos de Deus. Queridos, enquanto nós olhamos para a igreja no dia de hoje, a gente pode perceber uma certa semelhança com o que estava acontecendo nos dias do profeta. Por que eu digo isso? Porque depois de serem iluminados com a glória do Evangelho, com a palavra de Cristo, a maior parte dos cristãos acaba se resignando a viver a sua vida, cuidar dos seus afazeres, às vezes muito envolvidos com as coisas desse mundo, e poucos se envolvem com a obra de Deus em fazer o corpo de Cristo crescer, e desenvolver aqui as suas atividades, os seus propósitos para esse mundo. Eles não estão empenhados em terminar a obra de Cristo hoje, nos dias de hoje. Nós que somos hoje o templo do Espírito Santo. Por um outro lado, muitos estão abalados, olhando para tudo que acontece ao seu lado, ficam olhando para as circunstâncias, as dificuldades, e ficam desanimados em alguns momentos porque não conseguem perceber e ver a glória do que Deus vai trazer sobre esse mundo, sobre a vida daqueles que o servem.
Então, cabe para nós também a mesma, exortação. E assim como o povo de Deus de ontem, no caso dos dias do profeta Ageu, nós também temos que nos levantar, arregaçar as mangas, trabalhar para que o templo ou os templos do Espírito Santo sejam concluídos, sejam preenchidos aqui nesse mundo. Tenham de novo a glória de Deus sobre as suas vidas. Nós precisamos entender que o nosso mundo não é aqui, as circunstâncias que nos cercam aqui não são nada. A glória de Deus vai se manifestar sobre a sua igreja. O reino de Deus vai se manifestar ainda sobre esse mundo durante o reino milenar. As Escrituras falam que o mundo vai se encher do conhecimento e da glória do Senhor. E quem estará lá quando isso acontecer? Você e eu. Todos os que permanecerem fiéis e que têm trabalhado para que esse reino se estabeleça aqui na terra. Ele fala que vai abalar céus e terra, e ele vai fazer isso. Sabendo que vai abalar esse mundo inteiro, vai chacoalhar esse mundo. E quando isso acontecer, ou à medida que isso for acontecendo, porque já começou, quem estará lá? Nós estaremos lá, ao lado dele, vendo tudo isso acontecer, vendo as nações se dobrarem diante de Cristo e confessarem que só Jesus Cristo é o Senhor. Então essa é a nossa reflexão para o dia de hoje. Trabalhar com força, servir a Deus e com os olhos fixos lá na eternidade, na glória vindoura. Ok, queridos? Então, Deus abençoe a sua vida e agora nós vamos orar e falar com o nosso Deus. Se você tem algum pedido de oração, esse é o momento. Coloque aí na presença do Pai. Eu quero interceder por você, interceder por todos que têm se empenhado em fazer a obra de Deus, orar por todos que de repente estão sem uma visão futura e com isso entristecidos ou preocupados. Querido Deus, em nome de Jesus, nós mais uma vez estamos diante do Teu altar, Senhor. E eu quero aqui, Deus, levantar as minhas mãos, Deus, Pai, sobre todo o Teu povo, Senhor. Sobre aqueles, Deus, que estão trabalhando com esforço na Sua obra. Que o Senhor os fortaleça, renove suas forças. Que o Senhor, Deus, os recompense por cada ato feito na Tua obra. Mas também, Deus, aqueles que estão longe dela, envolvidos somente com a sua vida, com os seus afazeres, traz um despertamento hoje. Mostra para eles que eles podem ser muito úteis para a construção e edificação do corpo de Cristo nessa terra. Também oro, Senhor, para que o Senhor abra os nossos olhos, Pai. Como abriu os olhos do moço de Eliseu, que só via os problemas e não via o exército do Senhor acampado ao redor dele. Abra os nossos olhos para que vejamos o quanto o Senhor está conosco e o que o Senhor tem reservado para nós, meu Pai. Em nome de Jesus eu oro, Senhor. Guarda, Deus, as nossas casas, guarda as nossas famílias, guarda as nossas vidas, Pai. Em nome de Jesus, nos dê um dia abençoado na Tua presença. Amém. Amém, queridos. Que você tenha um ótimo dia na presença do Pai. Tá? Não se esqueça, trabalhe e olhe para lá onde nós estamos indo. Tá bom? E olhe nossos recadinhos aí no final do vídeo e nos ajude, dê a sua contribuição para o nosso ministério. Tá bom? Tchau, tchau.